E muito bem, né? Olá novamente, né? Estamos aqui reunidos agora para mais uma etapa, né, do desenvolvimento aí de objetos inteligentes, né, dentro do espírito de internet das coisas, onde havíamos desenvolvido, né, no último vídeo o controle de um LED ou de um relé, né, numa ESP32, a partir de um objeto ali, né, de um botão que nós colocamos um dashboard do ambiente Cayenne My Device. O objetivo agora é o contrário, é a gente ligar um sensor, né, do lado do ESP32 e a partir dos dados, né, desse sensor enviar, né, informações para o dashboard, né? E como sensor, nós vamos escolher então um sensor de temperatura e umidade comum aí, né, de se usar no mercado, nesse mercado maker de prototipação de internet das coisas, que é o DHT, né, o sensor DHT. Ele na verdade é um microcontrolador, né, que faz leituras de temperatura e umidade e conversa com um outro microcontrolador, com um Arduino que ele tiver conectado, ou com um ESP, no nosso caso o ESP32. Como eu vou passar duas informações, né? Vou estar passando duas informações desse DHT para o Arduino, eu também vou precisar abrir, né, dois canais, novos canais virtuais. O último que a gente abriu, a gente já tinha o 0, que era o Milis, o 2 que nós usamos para o LED, vamos abrir, por exemplo, sei lá, o 3 e o 4, para poder fazer a leitura, né, da temperatura e umidade no ambiente Cayenne, né? Então vejam que as principais modificações, né, aconteceu obviamente não só no dashboard, mas principalmente no script, né, porque a gente vai precisar incluir a biblioteca, né, do DHT no Arduino, a biblioteca que a gente escolher, declarar ela, né, no script e usar, né, os comandos certos para poder ler a umidade e a temperatura. Cabe dizer, né, que o sensor DHT ele tem uma questão, porque tem uma série de bibliotecas aí disponíveis, né, na internet que a gente pode usar e que mudam os comandos. Então nós vamos usar uma, né, instalar desde o 0 ali no nosso ambiente Arduino, para garantir que os comandos que a gente vai usar, né, que tem naquela biblioteca, realmente funcionem, né, obedecendo a biblioteca com o DHT. Muito bem, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Primeiro vamos dar uma olhada na apresentação e em seguida a gente vai implementar isso na prática, né? Numa situação prática, né? Então, os sensores DHT ele tem esse invólucro, né, em geral, com 4 pinos, né? Um pino, que é o pino 3, ele não é conectado, né? O pino 1 normalmente a gente liga no VCC, né? 3,3 ou 5 volts. O pino 4 a gente liga no terra, né? E o pino 2 é o pino de dados. E então você vai escolher um pino lá do ESP32 e interligar com esse pino 2, né? Em particular, eu coloquei a placa ESP32 num protoboard e já liguei esse ESP, né, no ground, no VCC, ali da própria alimentação do Arduino, né? E vamos escolher ali um pino para fazer a interligação de dados, né, desse pino 2 aqui, né, desse sensor, né, olhando ele de frente, esse segundo pino aqui, com um pino do microcontrolador, tá? A biblioteca, então, para não ter confusão, a gente vai usar desse link aqui, né? Ela acaba abrindo essa biblioteca da Free, né? E a gente vai fazer, né, o download
esse código para, né, o PC, para o computador, para que a gente possa instalar, né, via gerenciador de bibliotecas na nossa interface IDE do Arduino. Caso você já tenha instalado um outro, né, para controle ali dos sensores, eu recomendo até que você remova, né, para não ter nenhuma confusão, né, de eventualmente estar sendo usado um comando com uma ou com outra sintaxe, né, que a gente pode simplesmente puxar ali do exemplo, que é o que eu vou fazer, né, para ajustar o script para ler o sensor de acordo com essa biblioteca e passar as informações para os canais virtuais, né. Esse é o do Cayenne, esse é o projeto. Tá? E muito bem, né? Talvez só mostrando aqui, né, como é que a gente faz. Permitir, né? Então essa é a página ali do GitHub, né, que a gente vai usar, né? E em particular eu venho aqui, né? Eu quero fazer um download de todo esse conteúdo como zip, e eu vou manter como zip para poder puxar no gerenciador de bibliotecas, né? E aí ele vai acomodar os exemplos, enfim. Então eu venho aqui simplesmente em code, né, e uso essa opção download zip. Né? E uma vez feito o download, vai estar na minha pasta downloads, né? A gente vai voltar lá no gerenciador de bibliotecas e fazer a instalação, né? Então só seguindo aqui o nosso roteiro, né? Em seguida eu venho aqui em Sketch, incluir biblioteca, né? No nosso caso a gente vai incluir a biblioteca a partir de um zip file que está lá, a gente acabou de fazer o download ali na pasta downloads. Tá? Adicionada essa, então né, fazendo isso, né, nós vamos ter aí a biblioteca correta, então a ser utilizada. Né? Eu não vou repetir, eu já instalei, né, na verdade, no meu, então para não ter múltiplas instalações, né? Caramba, deixa eu abrir aqui uma janela do último que nós estávamos mexendo, né? Eu venho aqui em Sketch, opa, né? Incluir biblioteca, adicionar, né, do zip, e a partir da pasta downloads, eu checo, deixa eu organizar só isso aqui por ordem de data, cara, dos downloads, das páginas, sim, mas cadê nosso, peraí, este computador, garantir que eu tô lá. Ah, tá aqui. É esse DHT Sensor Library Master, né? De 21K aqui, que simplesmente já dá um clique, abrir, né? Ele vai fazer a instalação aí na sua IDE do Arduino, ok? Muito bem, né? Feita a instalação, aí a gente vai lá para o lado da interface de nuvem Cayenne, né? Então, lá no Cayenne, da mesma forma, né? Eu vou lá no Add, né? um novo widget, vou pegar dessa vez alguma coisa que mostre um valor, né? Afinal, quero tomar a temperatura, quero tomar a umidade, né? Vamos começar, por exemplo, com a temperatura, então vou escrever lá a temperatura, vou identificar a ESP, né, que nós vamos trabalhar, né, ou a placa que nós vamos trabalhar, vou definir o sensor como analógico, afinal os valores são analógicos, né, de temperatura e de tensão que eu posso receber. Não precisa necessariamente ter uma unidade, né, eu posso indicar a unidade aqui, né, como eu fiz, né, graus Celsius, e aqui é só lembrar, né, por exemplo, vou definir temperatura
no próximo canal virtual livre disponível, né? Fazer um canal 3. Né? E em seguida você pega um ícone que você acha mais interessante ali para representar a tua temperatura, tá? Então vamos começar a fazer isso ali no ambiente do Cayenne, né? Para que a gente possa acompanhar aí mais fácil. Então, muito bem, né? Tem aqui o nosso ambiente aberto, né? Aquela função miles, né? Que está sendo enviada ali do microcontrolador, o botão, né? De liga e desliga, e simplesmente eu vou dar um add, né? Device widget, vou no customs, né? E vou pegar um valor. Eu poderia pegar outros tipos de gráfico, né? Aqui só exemplificando, né? Podia pegar um line chart, né? Que ele, entre os pontos vai ligando uma linha, né? Então forma um gráfico, mas enfim, né? Vou pegar aqui um valor, né? Para ele mostrar como se fosse um mostrador digital ali, né? Vou dar um nome, temperatura, aí vamos pôr graus Celsius, né? A gente só tem que garantir que o sensor vai enviar em graus Celsius, né? Ou, enfim, se for Fahrenheit, converter para graus Celsius. O dispositivo é esse, no nosso caso, esse Miles ESP32, né? O sensor, né? É do tipo de sensor analógico, unidade aqui a gente precisa definir, o canal, né? A gente pode definir, né? Tem o 0 e o 2 ocupado, vou definir o 3, como está lá na transparência, e o ícone, né? Aí você pode ir varrendo aqui, né? Mas eu vou escolher algum ícone de temperatura. Opa, temperatura, deixa eu ver se já tem alguma. Tem um temp probe aqui, que é o suficiente, né? Para a gente mexer. Não preciso mexer, nesse caso aí, no código, né? Simplesmente porque a gente vai usar lá a rotina padrão, né? E posso até já adicionar, né, esse objeto ali no meu, né, esse objeto aqui no meu dashboard, né? A única questão é que esse objeto, por enquanto, não vai estar recebendo nenhuma informação, né? Porque a gente, em tese, não fez a programação ali do outro lado, tá? Muito bem. Vamos voltar aqui para seguir o roteiro, tá? E aqui ele vem, né, com KNOut, Virtual Channel, né? Como o Sketchfile, né? Aquele mesmo esquema para usar. E, na verdade, como eu comentei, né, o trabalho maior é do lado do Arduino, puxar, por exemplo, um exemplo, né, de implementação desse sensor DHT que a gente tenha, né, e através desse exemplo adequar ali o sketch, né, do Arduino que a gente já tem, né. Então, entre outras coisas, né, eu já tinha lá o MQTT, né, .h, eu vou adicionar esse Adafruit Sensor, né, .h, né, e em particular né, dessa biblioteca que eu vou usar dht.h, né, que a gente, aqui eu só indiquei, né, no comentário aquele endereço do GitHub que a gente obteve, né. Em seguida a gente definiu o pino, né, agora do ESP32 que a gente vai ligar, né, esse sensor. Eu coloquei aqui no pino 5 ou GPIO 5, né, como tem naquele mapa que a gente viu anteriormente. Criei duas variáveis, né, do tipo float, já que eu tenho, né, valores aí analógicos de temperatura e umidade, né? Umidade em português é sem H, umidade em inglês é com H, né? E aqui, né, eu indico, né, o tipo, né, do sensor, né, DHT que a gente está usando, né,
Então ele tem esses 3 tipos, né? Os mais comuns hoje são o DHT11, mais antigo, né? Que é o que eu tenho aqui disponível, e o DHT22, né? Os dois ainda a gente consegue comprar, né? E aí, finalmente, eu crio, né, um objeto, né, a partir aí da biblioteca, né, um objeto DHT aqui em minúsculo, né, dado o pino ali que a gente definiu, que é o 5, e o tipo que a gente definiu, que é o DHT11. Tá? Então, esse ajuste a gente vai fazer antes mesmo de entrar no setup, né, do sketch ali do Arduino. Tá? Então, vamos fazer esse ajuste. Tá? Em seguida, ali no setup, né, eu tenho só que inicializar o controlador, né, do DHT. Então, a gente dá um DHT begin, né, junto ali com a serial, né, begin, né, e o pino que a gente já tinha usado lá, o pino 2, né, por exemplo. Então, aqui eu defini lá a biblioteca, criei o objeto, e repara que aqui o DHT em minúsculo, né, porque eu estou tratando do objeto, eu vou aplicar ali, né, o begin no objeto. Tá? Muito bem. Né? Em seguida, naquele KN Alt Default, né, não precisa mexer em nada naquele sketch inicial, a gente já tinha aquele, ó, o KN virtual write, né, no 0, a função milis, podemos deixar por enquanto aí, né, não está atrapalhando a gente, né, e aí só vamos escrever, né, o que a gente precisa tratar em relação ao sensor. Né? Então, respeitando a instalação daquela biblioteca, né, você vai conseguir ler a umidade através dessa função aqui, read humidity, né, com H maiúsculo. Tá? Então, o DHT é o objeto em minúsculo, ponto, né, leia a umidade e vou armazenar naquele float ali que eu criei. E a mesma coisa para a temperatura, né, read temperature, o T aqui maiúsculo, né, o DHT minúsculo, porque de novo é o objeto que a gente criou, né, e aí finalmente eu vou dar um virtual write, né, então o 3 que a gente já customizou ali na interface do KN vai ser a temperatura, né, e o 4, por exemplo, um canal virtual 4, poderia ser qualquer outro, a passar a informação da umidade. Né? Então toda vez que o loop, o KN loop que está lá dentro do loop, né, chamar essa rotina, eu vou estar passando a função milis para o canal virtual 0 e lendo, né, a umidade e a temperatura do controlador do DHT, no meu caso 11, e passando os dados de temperatura e umidade, né, para o canal virtual 3 e 4, para poder ter essa informação ali no dashboard também. Tá? Muito bem. E, bom, aqui ele já, né, só mostrando que a gente adiciona aqui, né, aquele sensor de temperatura, a gente já fez isso, né, e no meu caso é como se eu tivesse customizado já a página, né, para que isso fosse assim feito. Tá? Pois bem, né? Em seguida você cria de novo, né, um custom widget do tipo valor. A única diferença é que você vai pôr lá a umidade. Umidade normalmente a gente é porcentagem, né? No ESP ali que a gente criou, como um valor analógico, não precisa definir unidade. O canal, aquele que nós estamos respeitando ali no ESP, que é o 4, e aí você põe um ícone adequado, e não precisa, você já sabe que não precisa do código, né? Nesse caso, basta dar um adicionar ali, né? Esse objeto que você escolheu ali no dashboard. Então já vou fazer isso aqui no KN e vamos ver só o ajuste que a gente precisa fazer no sketch. Né? Aí eu vou abrir um sketch pronto já com aquelas modificações, só para a gente não perder muito tempo aqui no vídeo também.
tá? Então vamos lá. Eu volto aqui, né, no nosso ESP, vou dar um adicionar, né, de dispositivo, né, o objeto aqui, vou adicionar um custom valor, né, o valor que eu vou trabalhar agora é umidade, né, em porcentagem, dispositivo é o nosso milisesp, né, vai ser do tipo um valor analógico, valor analógico. E repara o seguinte, né, embora tenha um monte de informações aqui, luminosidade, etc, se você, né, o tipo de informação que você pode receber de um controlador, né, ou de um sensor de um controlador, ou é uma informação digital, está, né, aberto, está fechado, ou é uma informação analógica, né? Então, o analógico digital resolve tudo, né? Quer dizer, o resto é uma mera conveniência, né? Se, por exemplo, a gente já tivesse integração, né, automática deste ambiente aqui com o Alexa, com o Google Assistant, aí sim, né? Porque a API, normalmente, que a turma desenvolve, eles vão olhar para essa qualidade, né? Porque aí a gente vai perguntar, né, para a interface qual é a luminosidade, ele já vai, né, ali ter o valor correto. No nosso caso aqui, tanto faz, eu posso usar analógico ou digital e resolvo qualquer questão. Tá? E muito bem. Né? Analógico, o canal vai ser o 4 e o ícone vai ser de umidade, né? Umidade, esse aqui, e eu adiciono ali no, né, a umidade ali no nosso dashboard, né? Nosso dashboard, por exemplo, né? Eu posso ir mexendo, ajustando o dashboard. Acho que dá para aumentar isso aqui também assim, né? Para não deixar tão feio, né? Enfim. E aí vão as adequações, né? Do lado do ESP32. Então vamos lá, eu vou abrir já o script pronto e comparar com os valores aí da apresentação, né? Só para a gente dar mais uma olhada nessa parte. Então vou voltar ali para as adequações, né, que a gente tem que fazer, né? Começa por aqui. Abre aqui, deixa eu ver se eu consigo encolher isto, né? Eu vou pôr o script já modificado aqui na esquerda. Deixa eu trazer para, trazer para cá. Então, se a gente for olhar essa parte inicial, né? O que eu fiz, né? Incluí aqui a biblioteca, tá? O DHT.h, o pino, as duas variáveis, né? O tipo do sensor que eu estou usando e fiz a inicialização ali do objeto, tá? E aí, né? Essa parte eu não mexi em nada. No setup, né? Então, isso aqui estava... No setup a gente deu o begin, né? Para inicializar ali o controlador, né? E depois nós fomos lá para a função de saída, né? A função de saída que eu já tinha o milis, né? E a gente colocou então as outras informações, né? Faz a leitura da temperatura, faz a leitura da umidade no objeto, né, DHT, né, aqui em minúsculo, e escreve a temperatura no canal virtual 3 e a umidade no canal virtual 4, né, do Cayenne, para que a gente possa ver ali naquele dashboard que a gente criou. Né. Feito isso, só a gente compila, né, de novo, o processo é o mesmo, né, e vai passar o código ali para o controlador. Né. Eu fiz só para abreviar, né, eu na verdade não usei o mesmo controlador, né, o controlador que tem o botão que a gente definiu está aqui ainda, né, e o milis. Eu fiz isso num outro, né,
controlador, né, num outro controlador. E nesse outro controlador, uma das coisas que eu fiz foi o que vocês estão vendo aqui. Eu já comentei, ó. Né? Acho que vocês podem ver aqui. Eu pus um comentário na frente lá do Miles, né, que está passando com o canal Virtual Zero. Então não quero mais dizer Miles no meu dashboard, né? A gente só vai ter o botão, a umidade e a temperatura. E eu usei um outro controlador, né? Na verdade. Então vamos voltar lá para o ambiente Cayenne para que eu mostre isso para vocês aqui. Vamos lá, né? Então, ambiente Cayenne aqui, né? Se você olhar, né, malandramente, eu tenho, né, dois objetos aqui, né, dois controladores, né, habilitados, né? Tá? Ok, né, que eu criei aqui os meus objetos, né? Mas assim como eu criei, né? Desse aqui eu criei só a título de exemplo, né? Qualquer momento você pode vir, né, no widget aqui, deixa eu ver se a gente pode configurar. Remove device. Não, espera um pouquinho só. Settings. Isso. Só para que a gente saiba, né? Se por acaso eu fiz alguma bobagem aqui para definir esse objeto, né? Como é que eu saio da enrascada, né? Tem uma rodinha aqui, né? Uma engrenagem. Você clica, vai em Settings, né? E em Settings você dá um Remove. Nesse caso eu vou dar um Remove, porque eu não criei literalmente nesse objeto, né? Eu só fiz a título demonstrativo. E aqui também, né? Eu vou aqui no Settings e Remove. Tá? Remove. Esse camarada aqui eu posso até tentar remover, né? Mas como ainda oficialmente tenho ele ali no objeto, né? Vamos ver até se eu tentar remover o que vai acontecer, ó. Vem aqui no Settings, estou chateado com o Miles ali, vou remover ele. Pronto, ficou só, por exemplo, o botão. Mas oficialmente ainda eu tenho o Miles ali, né? Que está vindo pelo canal Virtual Zero e olha o que acontece. Né? Ele aparece aqui. Né? A mesma coisa aconteceria no canal Virtual 3, no canal Virtual 4, né? Se eu não tivesse definido o objeto aqui no dashboard, né? E aparecer alguma coisa desse gênero, que seria a temperatura e a umidade, né? Mostrando aqui, na verdade, no canal 3 e o canal 4. Tá? Então, bom, aqui eu vou fixar de novo no dashboard, né? Ajustar o tamanho. Vou para o outro, na verdade, controlador, que foi o que eu fiz aquelas customizações que eu acabei de mostrar no sketch e passei, né? Então não tem mais informação de miles, o botão está no LED 2 e ele já está lendo a temperatura aqui do ambiente, 21 graus, e a temperatura da umidade, né? Que inclusive está mudando um pouco aqui, né? 60%, né? Pois muito bem, né? Isto feito, vou voltar só para o roteiro, né? Então tenho aqui, né, o meu dashboard funcionando. Próximo passo é como é que eu faço se eu quiser que outras pessoas, né, tenham acesso a esse dashboard, mas não esse dashboard de desenvolvimento. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso no ambiente Cayenne? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso roteiro. Né? Aqui, tela cheia. Né? Então vamos voltar aqui para o nosso roteiro, né? Que eu já tinha adicionado os três, aí eu só vou mostrar que eu comentei aqui, né? O Miles, né? O perturbador Miles, né? E eliminei ele do dashboard como eu estou mostrando aqui para vocês, né? E aí quando a gente quer, na verdade, exportar, né? Sei lá, informações de diversos objetos, né? Inclusive o dashboard não precisa estar necessariamente atrelado a um único objeto, né? É um único objeto inteligente, um único microcontrolador, né? Posso puxar informações de diversos
microcontroladores, né? Imagine, né? Espalhei na casa, lá, controladores que vão fazer, né? Vão atuar, né? O sensorial ambiente das mais diversas formas. Eu quero condensar algumas informações no dashboard. Eu posso fazer isso, né? E criar vários dashboards específicos, tá? Então, por exemplo, vamos criar um projeto, né, para isso, dar um nome ali para o projeto, e aí a gente vai abrir, né, no nosso caso aqui, esse objeto, né, que a gente tem um interesse, e a gente vai clicar, né, em cada um dos, né, dentro desse objeto inteligente, desse microcontrolador, né, os objetos ali que foram criados, eu vou clicar e arrastar para o projeto. Tá? Isso eu poderia fazer com outros microcontroladores que eu tenho ativos, né, no meu ambiente Cayenne, tá? Para criar um dashboard assim, customizado para o cliente. Tá? E aí, em seguida você vem nessa tab aqui de sharing, né, de compartilhar. Né? E você vai definir, olha, se vai ser só um dashboard, né, de overview, ou que é um dashboard que a pessoa também possa ligar ou desligar os atuadores. Né? De repente, eu posso, né, não ticar essa opção aqui, então eu vou receber o dashboard, mas eu não consigo clicar no botão. Né? Não consigo atuar nos botões eventuais. Né? Só consigo olhar, né, o que está acontecendo. Isso pode ser conveniente para algumas pessoas, sei lá, não perturbarem o nosso ambiente inteligente. Né? Ou, né, de repente eu só quero que algumas pessoas possam atuar, né, nos botões, não faço a leitura. Né? Então eu tiraria o tique dessa primeira opção. Eu simplesmente ponho as duas quando eu posso interagir. Né? Quando eu faço isso, ele já cria um link aqui, né? E é esse link que eu vou utilizar a partir de agora, né? Ou vou enviar, sei lá, para o meu cliente, vou enviar para uma outra pessoa, né, que esteja interagindo ali com o nosso projeto. Vou usar no celular, vou usar num tablet, né, num outro dispositivo móvel. Tá? Pois bem, então vamos mostrar isso ali no ambiente Cayenne, né? Então tem aqui, né, o nosso ambiente Cayenne, voltamos lá, e eu vou criar um projeto, né? Nome do projeto, vou seguir o nome da placa, vai. Milis ESP32. Ah, não, mas esse é o nome da antiga, né? Ah, tudo bem. Então vou entrar nesse projeto. Eu já tinha ele. Não, ele criou agora, né? Esse projeto aí pra gente. E aí nós vamos definir o que a gente quer, né? Então eu vou vir nessa outra placa, né? Que malandramente eu já tenho o LED, vou arrastar o LED para cá, né? Com o botão esquerdo do mouse. Quero informação também de temperatura, quero informação de umidade. Né? Então vejam, né? Criei um outro dashboard, né? Que é esse aqui, né? E aí eu posso vir aqui no sharing. Né? O sharing vou permitir, sei lá, overview, e que a pessoa atue, né, nos dispositivos, não seja, enfim, né, possa fazer ali as duas coisas. Copio essa informação desse link, e aí só para a gente demonstrar, né, que isso é válido, eu vou abrir uma janela anônima aqui, né? Vou abrir uma janela anônima aqui do meu navegador e vou colar aquele link lá. Muito bem. Não vou traduzir nada. E voilá, né? Eu tenho exatamente o dashboard. Eu só não consigo, né, acho que vocês percebem, não resize mexer no dashboard, mas eu consigo ler as informações e eu consigo atuar, né, ligar e desligar ali o meu LED. Né? E esse endereço eu posso copiar também para a janela do meu navegador, lá deixar como favoritos para rapidamente eu olhar, né, o objeto. E de novo, né, no meu dashboard eu posso
colocar, né, informações de diversos objetos inteligentes, né? Diversos objetos inteligentes. Então, pois bem, né? Vimos aqui, então, a plataforma Cayenne, que é uma plataforma white brand, né? Acho que vocês perceberam, você coloca a sua marca, né? Na verdade, na plataforma, né? Claro, né, se você quer uma maior rapidez ali de passagem de informações, né, que ela passa com uma certa frequência. Eles têm uns planos de assinatura, né, específico, mas tem muitos parceiros ali, às vezes, que até passa desapercebido. Esse é um ambiente bastante utilizado mundialmente. Tá? Esse ambiente aí do Cayenne, né, My Device, é muito simples de utilizar. Né, muito simples de utilizar. Né? E nós vamos ficar por aqui, porque afinal de contas a gente já mexeu na ESP32, aprendemos sobre o ambiente Cayenne, como colocar atuadores, como colocar sensores, publicar nossos dashboards aí para terceiros. Tá? Falta só uma pequena complementação que nós podemos fazer depois, que é como criar triggers, né? Triggers que, enfim, né, ajudem a interação ali do ambiente. Mas isso a gente pode ver posteriormente, ok? Eu fico por aqui, meu muito obrigado e um ótimo dia.